Olá, amigos da Telecom, aqui é o Eduardo Cerqueira. Hoje eu vou trazer um vídeo tratando sobre a fidelidade entre o provedor de internet e seu cliente, pessoa física e jurídica. De antemão, eu te peço, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim vocês vão sempre estar atualizados sobre os vídeos novos que a gente postar aqui no canal. A fidelidade vai ser tratado aqui, por ser um tema muito extenso, a gente vai tratar ele em 3 vídeos, ok? O de hoje vai ser sobre a fidelidade entre o provedor de internet e seu cliente, pessoa física e jurídica. Esse tema é tratado pela Anatel na Resolução 632 de 2014. E começa ali, porque essa resolução trata de uma série de outras coisas, mas começa ali a questão da permanência, fidelidade, começa ali no artigo 57. E o caput ali, a cabeça do artigo 57, ele fala, a gente vai colocar aqui para facilitar, ela fala que a prestadora, o provedor de internet, para fidelizar o seu cliente, é obrigatório que ela conceda um benefício ao mesmo. Ah, Eduardo, e qual o benefício? Não há indicação pela Anatel qual seria esse benefício. O que eu posso lhe falar é o que é habitual da área. O habitual é uma isenção da instalação ou um desconto na mensalidade. Esse é o habitual de praxe na área. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal minha, não gosto muito da opção de isenção da instalação. Por quê? Porque ela não primeiro, é difícil do cliente entender, compreender, e segundo, ela não há uma recorrência. Se no ano seguinte, 12 meses depois, o provedor quiser refidelizar o cliente, for interesse do cliente, como que ele vai fazer? Se não há, você não vai reinstalar o cliente, ok? Por isso que meu entendimento, eu acho, na vivência, na prática nossa aqui com os nossos clientes, é muito mais fácil e melhor para ambas as partes, cliente e provedor, que seja um desconto na mensalidade. É benéfico para o cliente, é benéfico para o provedor, ok? No parágrafo 1º dessa resolução, do artigo 57, ele fala que, e aqui é importante a gente frisar o quê? Que aqui eu estou falando de pessoa física agora, esse ponto específico, que o prazo máximo para pessoa física, fidelização da pessoa física, é de 12 meses. E isso quer dizer que, Eduardo, não pode fidelizar 1 mês, 2 meses? Não, o provedor pode fidelizar o cliente se ele quiser. 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim por diante, mas o máximo é 12 meses. Eduardo, pode fidelizar o cliente de 12 em 12 meses? Pode. De 12 em 12 meses? Pode, desde que não seja renovação automática. Você não pode colocar lá a cláusula lá de refidelização automática. De 12 em 12 meses refideliza. Não é válido. Você tem que trazer o cliente lá e concordar novamente com aquelas condições, ok? Então, fixem na cabeça de vocês o que? Esse prazo máximo aqui de 12 meses é para o cliente pessoa física, tá? Pessoa jurídica a gente vai tratar daqui a pouco. O parágrafo 2º, e aqui é um ponto que eu queria que vocês tivessem bastante atenção, porque é muito deixado em segundo plano, é muito relegado essa questão aqui, mas é de suma importância. A questão de que a Anatel exige que o termo de permanência, que ela chama permanência, mas eu gosto mais que seja chamado de fidelidade, porque é mais fácil do cliente entender. Então eu vou falar aqui fidelidade, que o termo de fidelidade ele seja feito em um documento em separado. E aqui eu vou botar o parágrafo 2º aqui para vocês lerem na íntegra. Então, é obrigatório que seja feito em um documento separado. Eduardo, pode ser feito junto no termo de adesão? Não. Se você colocar junto do termo de adesão, ele é nulo, não tem validade. É pré-requisito básico da fidelidade, que ele seja um papel separado, ou seja, tem que ter um papel aqui da fidelidade e outro do termo de adesão, termo de comodato e assim por diante, ok? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que o cliente ele saiba que ele está se fidelizando, não seja aquela cláusula miúda lá no final do contrato, que ninguém olha e assim por diante. Então, não adianta colocar ali, porque não vai ter validade. Então, é uma questão que eu falo, é tão simples e fácil de ser cumprida. Às vezes o provedor já fez o mais difícil, colocou lá no máximo 12 meses,
o benefício certinho, tudo, e peca justamente nesse ponto, que é simples, é uma folha a mais só. Ok? Então não há por que não cumprir. E é muito importante que não seja deixado em segundo plano isso aqui. Infelizmente é muito comum na nossa vivência diária a gente encontrar provedores, principalmente nas primeiras visitas ali, que a gente vai conhecer a empresa, que não tem o contrato, seja tudo ali embutido, a gente vai, senta, vai explicar para o dono de provedor. Então fica aí o entendimento por que tem que ter essa diferenciação, essa separação do contrato de permanência, tá ok? O parágrafo terceiro ele vai falar, ele vai ser um pouco redundante. Ele fala que o contrato de permanência não se confunde com o termo de adesão. Ou seja, para se ver a importância que a Anatel dá a essa questão. Então ela fala que não se vincula. E ela coloca aqui no parágrafo terceiro também uns pré-requisitos. Eu vou colocar aqui do lado para facilitar, que é o prazo tem que ter, nesse termo de permanência, o prazo de permanência aplicável, ou seja, quantos meses? É 12, tem que estar lá. A descrição do benefício, qual que é o benefício que está sendo dado ao cliente, o valor da multa e também tem que estar o contrato de adesão ao qual esse termo de fidelidade se adere, ou seja, tem que estar ali junto, tem que ser entregue ali, passado para o cliente. No parágrafo 4º, a gente vai colocar aqui, ele fala que se o consumidor não é um direito do consumidor, isso aqui é um direito do consumidor, não se fidelizar. Se o cliente optar por, Eduardo, eu não quero fidelizar, é um direito do cliente. A gente não pode obrigar o cliente a fidelizar, a aderir àquele benefício. Ele adere se ele quiser. Um exemplo aqui, se for um desconto na mensalidade, é um direito do cliente pagar o valor cheio. É um direito dele. É muito difícil acontecer? É muito difícil acontecer. Mas eu já vivenciei em alguns clientes nossos, uns 4, 5 casos de cliente por questões de foro íntimo, questões pessoais, não querer se fidelizar. Não, eu vou fechar, eu pago aqui um valor cheio mesmo, mas não quero fidelizar. Então é o direito dele, a gente não pode fazer ou fideliza ou não contrata, isso não existe. Tem que ter a opção de fidelizar e contratar com valor cheio, certo? O artigo 58, ele vai falar o seguinte, que o valor da multa, que em caso de rescisão, o valor da multa tem que ser proporcional ao valor do benefício. Não fala igual, mas tem que ser proporcional ao valor do benefício que foi dado lá para o cliente. O valor cheio da multa tem que ser proporcional ao benefício dado para o cliente e também tem que ser calculado conforme a multa tem que ser calculada proporcional ao tempo restante de contrato, ok? Aí vamos fazer um exercício prático aqui para facilitar o entendimento. Vamos supor que o cliente X ele contrata por 12 meses ali, se fideliza com o provedor, com o nosso provedor por 12 meses. E esse provedor, ele deu um benefício, vamos para facilitar a conta, de R$50 por mês, um desconto na mensalidade de R$50. Então o cálculo aqui é simples, R$50 por mês vezes 12 meses, R$600, certo? Vamos supor hipoteticamente que esse cliente ele ficou 2 meses só utilizando o serviço. No final do segundo mês, ele rescindiu unilateralmente, por motivos dele. Então, sobrou o quê? 10 meses para ele cumprir, que ele não cumpriu. Então, vai ser calculado como? Vai ser calculado só os 10 meses. Ou seja, a gente vai descontar, nesse caso aí, os 2 meses, que é 50, R$100. O valor da multa dele vai ser quanto? 10 vezes 50, que no caso seria R$500. Isso aqui é só um exemplo hipotético para ficar mais fácil de visualizar, ok? O parágrafo 2º desse artigo 58 ele vai falar que é proibida a cobrança se a culpa dessa rescisão foi do provedor. Exemplo, serviço mal prestado, descumprimento contratual. Então, assim, a prestadora ficou N dias sem fornecer o serviço. Ela deu causa ao rompimento contratual. Não teria sentido ao cliente ter que pagar a fidelidade nesse caso. Então é esse que trata esse parágrafo 2º, 58. O parágrafo 3º, ele fala basicamente o seguinte, que o cliente, se for culpa da prestadora a rescisão, ele não paga a fidelidade. Entretanto, se houver ali um equipamento que foi vendido para ele, o cliente ele tem sim que pagar aquelas prestações, que uma coisa é a fidelidade
Outra coisa é um valor que ele deva de equipamentos, ok? O parágrafo 5º, esse aqui é muito interessante, que ele fala como que o consumidor, ele dá o norte ali para como o consumidor vai poder comprovar essa má prestação de serviço por parte do prestador, por parte do provedor. Basicamente o que? Ele teria que fazer 10 testes em horários diferentes, ou seja, comprovando que não foi um rompimento ali, porque nessa área de provedores de internet pode haver um rompimento de fibra, pode haver que a gente chama de casos de força maior, entendeu? Caso fortuito, de força maior. Então, assim, que foge ao controle do provedor. No caso, o cliente teria que fazer 10 testes e ele fala aqui na resolução, nesse parágrafo 5º, ele vai falar em fazer no canal oficial. Aí aqui nós temos duas vertentes que a gente podemos extrair o entendimento, que seria o canal da empresa, no site da empresa, e lá que geralmente vai ter o teste, o velocímetro para testar a velocidade, ou que eu entendo que de fato seja o EAQ. EAQ, a gente vai colocar o link aqui, é um site da Anatel específico para testar a tua velocidade de internet. E lá ele vai te dar todos os parâmetros, como fazer tecnicamente para ter validade tanto técnica quanto jurídica. Então, você pode colocar aí no Google EAQ, que você vai conseguir achar facilidade. Ou então Brasil Banda Larga. O site é mantido pela Anatel, é muito interessante e é muito fácil de utilizar. Eu entendo que quando eles falam aqui em canal oficial, que seja esse. Mas eu também não vejo nenhum problema em ser utilizado o teste no site da própria prestadora de serviço e assim por diante. O artigo 59, a gente vai colocar aqui, por que eu fiz a diferenciação lá no começo da pessoa física, que o prazo máximo é 12 meses, justamente porque tem esse artigo 59, que ele fala que o contrato, a fidelidade do consumidor, ele fala corporativo, e aqui a Anatel está querendo dizer pessoa jurídica, ok, pessoal? Ele é de livre negociação. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser mais que 12 meses. Não tem nenhuma vedação quanto a isso. A única coisa que a Anatel pede é que seja garantido para esse consumidor, pessoa jurídica, a possibilidade dele contratar no mesmo prazo do consumidor pessoa física. Ou seja, se ele quiser fidelizar só 12 meses, que ele possa fidelizar só 12 meses. Mas, se for comercialmente interessante, tanto para o provedor quanto para a pessoa jurídica que vai contratar, que seja 24, 36 meses, o que for necessário, não tem nenhuma vedação em relação a isso, certo? Então a gente faz aqui, agora a gente chega e faz a distinção. Pessoa física, 12 meses. Pessoa jurídica, não tem limitação, ok? E aqui, a única coisa que a gente vai fazer é uma diferenciação nessa questão da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica provedor, que é a relação provedor de internet com seu fornecedor. Aí tem outra resolução que trata essa situação, e a gente vai falar no próximo vídeo, ok? Aqui a gente está falando daquela empresa comum, local, que vai lá e vai contratar com você, entendeu? Ela não vai vender internet, ela vai contratar para utilizar como consumidora final, tá bom? O parágrafo único desse artigo 59, ele fala que o contrato de permanência do consumidor corporativo, pessoa jurídica, ele tem que ser assinado pelo representante desta, entendeu? E o provedor tem que guardar a comprovação dessa condição, que vai estar basicamente aonde, pessoal? No contrato social, via de regra, tá? Então, quando for contratar, só pede uma cópia do contrato social da empresa cliente que está contratando e está resolvido. O que temos de fidelidade em relação à pessoa jurídica e física, nesse caso consumidor final, é isso, pessoal. Os próximos vídeos a gente vai tratar sobre a fidelidade de provedor com o seu o fornecedor, né, de insumo, no caso a internet, falar um pouco sobre essa área. No terceiro vídeo a gente vai falar sobre tanto decisões judiciais como leis locais que se ligam diretamente a essa questão da fidelidade, tá? Tem bastante tema sobre isso aí, a gente vai esmiuçar isso no próximo vídeo. E eu fico aberto aqui a críticas, sugestões, o que vocês quiserem falar, fiquem à vontade de escrever nos comentários. Não somos os reis da verdade aqui, então assim, passamos o que nós temos de conhecimento e nada obsta que tenha alguma
legislação que a gente não esteja sabendo, tudo é possível, né? Em se tratando de Brasil, alguma decisão judicial e assim por diante. E também comentários e dúvidas, tá? Fiquem à vontade, fiquei com dúvida, não ficou tão claro tal parte. Pode perguntar que a gente vai ter muita satisfação em responder. Eu agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e um abraço, amigos da Telecom. Até o próximo vídeo.